Fala pessoal, dando continuidade então à nossa revisão das notas de instrução para o CTSP da Brigada, vamos falar agora sobre a nota de instrução 2.6, que regula então as medidas preventivas de segurança dos quartéis da Brigada Militar. Nós temos então alguns conceitos ali que a gente julga importante relembrarmos, tá? Então, a começar ali pelo conceito de segurança institucional. Então, a nota de instrução nos traz que seria um conjunto de medidas que elas visam prevenir, detectar, obstruir e neutralizar ameaças, independentes da natureza que constituam então essas ameaças, salvaguardando a instituição e seus integrantes, inclusive a imagem e reputação. Então, segurança institucional, como eu falei numa aula específica sobre essa nota de instrução, ela é um conceito mais amplo, mais genérico. E dentro desse conceito nós temos divididos, então, a segurança orgânica e a segurança ativa, tá? Então, a segurança orgânica, ela seria, então, essas medidas e procedimentos de caráter defensivo, eminentemente defensivo. Elas visam garantir o funcionamento de uma instituição com a prevenção e obstrução de ações de qualquer natureza, tá? Elas vão se caracterizar também com medidas integradas e planejadas com a função de proteger os ativos institucionais, tangíveis e intangíveis. Tá, mas o que é um ativo institucional tangível ou intangível? Tangível, próprio efetivo, material da fazenda, viaturas, coletes, armamentos, prédios, tangível, tudo aquilo que a gente pode encontrar no mundo real, né? É algo concreto. Já um ativo institucional intangível é uma ideia, é um símbolo. Há exemplo aí, a reputação da Brigada Militar é um ativo institucional intangível. O símbolo institucional da Brigada Militar, né, a identidade visual, é um ativo institucional intangível, tá? Só para exemplificar. E tudo que visa proteger, então, esses ativos, a gente chama de segurança orgânica, tá? Ela tem um caráter preventivo ou defensivo, como o próprio conceito nos traz. Já a segurança ativa, ela vai ser um conjunto de medidas protetivas, mas, ao contrário da segurança orgânica, ela é ofensiva. Ela destina-se a detectar, identificar, avaliar e analisar também, e agindo de forma a neutralizar ações adversas de elementos ou grupos de qualquer natureza que atentem contra a segurança pública. Pessoal, e na segurança ativa, a gente tem aquela ideia assim, ó, a melhor defesa é o ataque. Então tu pode colocar isso como observação. O conceito de segurança ativa, a melhor defesa é o ataque. E muito também a gente identifica nesse conceito de segurança ativa as medidas de contra-inteligência, tá? Exatamente, né, a gente vai ter aqui a ideia da contra-inteligência. Quem atua na atividade de inteligência da Brigada vai saber, né? Realmente, segurança ativa tem a ver com contra-inteligência, que é identificar, avaliar e neutralizar ameaças, né? Então, está dentro dessa ideia de contra-inteligência, se traduz aqui a segurança ativa, tá? Também temos a questão da segurança de áreas e instalações. Elas vão se traduzir em ações que, implementadas, elas limitam, né, o acesso de pessoas no âmbito do perímetro daquele OPM, seja por sensibilidade de informações do local, para que pessoas também, em razão de sua função, não sejam admoestadas. Limitar certos setores, acessos ao público, né, compartimentação de acesso ou de informação, tem a ver com essa segurança de áreas ou instalações, tá? E sobre responsabilidade solidária, ou seja, quem é que tem a obrigação de prover medidas preventivas da segurança orgânica, ativa ou segurança do quartel? A nota de instrução ela diz que é uma responsabilidade de todos os policiais militares que fazem parte daquele OPM e que tomem conhecimento sobre ameaças e riscos que visem atentar contra a instituição ou qualquer um de seus integrantes. E, aliado a isso, nós temos a chamada análise e gestão de riscos, tá? Então, elas são medidas preliminares a um plano, a confecção de um plano de segurança orgânica do OPM. Então, esse comandante, devidamente assessorado aí, ele vai realizar essa análise e gestão de riscos para elaborar esse plano de segurança.
E nesse processo de gestão de risco, a gente tem a identificação das fontes de risco, as forças institucionais, ou seja, aquilo que a brigada dispõe, né, como resposta, as suas fragilidades, a probabilidade de incidência de risco, a consequência caso haja uma ocorrência e o resultado, então, e danos estruturais da instituição ou sua imagem, caso ocorra, então, uma ocorrência, né, que traga risco aí para a própria instituição. A análise de risco, realizada pelo comandante do OPM, para compor o plano de segurança, ela vai considerar alguns níveis de riscos e vulnerabilidades. Tá? Então, temos duas classificações de riscos. A primeira é um risco elevado e o outro é um risco inerente à atividade. O risco elevado, então, são aquelas frações que possuem armamento, coletes e artefatos químicos sob sua guarda, ou seja, materiais bélicos. Né? Então, essas frações que tenham lá o depósito desses materiais, nós vamos ter o chamado risco elevado. E, inerente à profissão, as demais frações. Né? Então, a própria atividade policial ela vai trazer esse risco também. Pessoal, e aí dando sequência, então, nós vamos falar aqui da nota de instrução 2.22, lavratura de boletim de ocorrência. Ela substituiu a antiga nota de instrução 025, que falava sobre o TC, sobre os BOs, né? Então ela vai ter lá no início alguns conceitos, tá? Aqueles conceitos são importantes, tá? Mas a gente teve uma aula específica. Aqui, então, em sede de revisão, eu vou trazer alguns pontos que eu vejo que podem fazer a diferença. Aqueles conceitos são conceitos que você já vem estudando há algum tempo e você não vai ter dificuldade, tá? Conceito de BOTC, de infração de menor potencial ofensivo, o conceito de BOCOP, polícia judiciária, conceito de polícia ostensiva. Pessoal, tudo isso aí tem que estar na mente já. É um conhecimento básico que partimos do pressuposto que você já está dominando. Aqui agora, na revisão, você está lapidando e eu estou dando diferenciais que podem fazer você se sobressair na hora da prova, porque, selecionando aqueles assuntos aqui que eu vejo com uma maior probabilidade, tá? Que podem fazer realmente a diferença. Então, no que diz respeito ao processamento e encaminhamento dos BOTCs. Sabemos, né, que o BOTC ele vai ser processado lá na SSPO no P3 das unidades. Quem é que revisa o BOTC? Um oficial QOM, tá? Então, pessoal, é muito importante a gente lembrar dessa informação. Aí vocês vão me dizer assim, tá, mas isso eu já sabia. O oficial QTPM ele não faz revisão de BOTC. E qual é o prazo de lançamento desse BOTC? Assim como o BOCOP, ele vai ser de até 48 horas, independente se ele é físico ou virtual. Ele deve ser lançado no CIOP em até 48 horas. E outra informação relevante a respeito do BOTC são as diligências complementares requeridas pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público. Elas vão ser dirigidas ao chefe do P3. Aí daqui a pouco tu vai me dizer assim, não, é o oficial revisor. Não, pessoal. Nem sempre o oficial revisor QOM ele vai ser chefe do P3. Pelo menos é o que se depreende aqui da nota de instrução. Mas as diligências são encaminhadas diretamente pelo Poder Judiciário ou pelo MP ao chefe do P3. Não passa nem ao comandante do APM, tá? E sobre o BOCOP, a revisão dele pode ser feita pelo tenente QTPM. Então, tanto para o oficial QOM quanto pelo QTPM. Já no BOTC, é só revisor de TC, oficial QOM. Então, aqui tem um diferencial para você chegar bem na prova. Tá? E essa revisão não exime, a revisão do BOCOP, não exime uma eventual auditoria pelo chefe da seção, né, pelo chefe do P3. Então, já mais uma vez aqui, deixando claro que o revisor QOM, oficial QOM revisor, nem sempre vai ser o chefe do P3. O prazo de lançamento do BOCOP, assim como o TC, até 48 horas. E já sobre o processamento dos boletins de atendimento, BA, lembrando que, havendo o registro de ocorrência policial na forma BOCOP ou BOTC lá no BMMOB,
não existe necessidade do registro de BA. É algo básico aí que quem trabalha no cotidiano aí, no policiamento ostensivo, sabe aí, né, melhor do que eu. Mas nós temos aqui a questão da revisão do BA. Pessoal, a revisão do BA, ela vai ser feita não pelo oficial revisor, não pelo oficial QTPM, ela vai ser feita pelo militar do P3, tá? Um militar qualificado, então, que já está na função, ou das seções correspondentes, tá? SSPO ou afins. Então, todos os BAs, após a lavratura, eles vão ser revisados pelo comandante do pelotão ou o comandante do GPM destacado, tá? Aí, após isso, né, nós temos ainda a revisão pelo ME do P3, que pode ser o praça, pode ser o sargento lá, o soldado. O prazo para lançamento do BA no sistema CIOP, independente se é físico ou virtual, ele é o prazo também comum a todos os boletins, que é de até 48 horas, tá? Aí notem aqui, né? Ele fala nos outros aqui, no BOTC e no BOCOP, o lançamento no CIOP de até 48 horas. Já no BA ele fala no prazo de 48 horas. Então atenção também a esses detalhes, né? E dando sequência, nós temos a NI 2.23, que regula, né, os procedimentos administrativos e operacionais no enfrentamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pessoal, e aí eu separei poucas coisas aqui, tá? Então, da questão da implementação do programa Maria da Penha, do programa Patrulha Maria da Penha, melhor dizendo, né, a PMP. Então, pode ser instalado em OPMs de nível batalhão, tá, ou regimento. Esses OPMs eles têm que ser um município onde o índice de violência doméstica e familiar recomende a adesão desse programa, ou seja, existe um elevado índice. O pedido de instalação da Patrulha Maria da Penha, ela vai ser precedida de um estudo sumário de Estado-Maior encaminhado ao comando da brigada para apreciação. E também deve-se comprovar a existência, né, na sede do município de rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então não é somente a brigada ter, né, essa vontade, tem que ter uma rede de enfrentamento lá para que possa então haver a implementação desse programa. No que diz respeito à composição da Patrulha Maria da Penha, então lembrando, né, nós temos aí a composição de no mínimo 2 policiais militares, pelo menos desses policiais deve ser detentor do curso de capacitação em Patrulha Maria da Penha e essa guarnição deve ser composta por, no mínimo, uma policial militar feminina, né? Esses policiais vão ser selecionados com perfil e motivação, então, no que diz respeito à atribuição da Patrulha Maria da Penha. Falando sobre instrumentos de menor potencial ofensivo, tá? NI 2.29. Também trazendo a referência aqui ao processo seletivo do CBA-PM de 2023. Tivemos NI 2.23 lá e tivemos também NI 2.29. Pessoal, reta final, pegar esses anexos aqui que falam sobre, né, os instrumentos mais utilizados na brigada e dar uma papirada neles. Agora é a hora. Então, eu já separei as tabelinhas aqui nesse material de revisão. Então, se eu tenho que estudar algo sobre a NI 2.29, vai nessas tabelas, que não tem erro. Tá? Então, primeiro falando sobre munições de impacto controlado. Nós vamos ter, então, ali 4 tipos de munições mais utilizadas na brigada. Nós temos a AM403P, que é a Precision, na cor amarela. A distância de utilização dela é de 20 a 30 metros. Tá? Ela é utilizada, então, em calibre 12. Nós temos a M403 PSR, conhecida como Precision Short Range. Ela é, ao invés da cor amarela, ela se apresenta, né, o elastômero na cor cinza. A distância de utilização é um pouco menor, é de 5 a 20 metros, também utilizada em calibre 12. As munições
de curta distância, elas vão conter de 300 a 400 pellets de polietileno, naquelas esferinhas, então, distância de utilização de 5 a 10 metros. Todas essas munições de elastômero, elas devem ser utilizadas, então, abaixo da linha da cintura, evitando a região genital. E, por fim, nós temos aí a M470, que ela ela possui um projétil de impacto expansível de 5 a 20 metros a distância de utilização. As características, então, desse cartucho é um projétil de alumínio disparado por artefato próprio. Pode ser, então, né, um lançador da Condor lá, a M470, a M638, tá? Então, é disparado por um artefato próprio, não é por calibre 12. Depois nós temos as granadas manuais. A classificação delas, então, né, utilizadas na Brigada Militar, vão ser ofensivas ou policiais. Quanto ao funcionamento, elas podem ser explosivas, mistas ou de emissão. Quanto à projeção, manuais ou por artefato próprio. E quanto ao mecanismo de funcionamento, né, através de espoleta, ogival, de tempo ou EOT. Né? Lembrando, então, que as utilizadas pelas forças policiais, elas possuem um peso inferior a 1 kg, com o objetivo de facilitar o transporte e também o seu lançamento. E aí nós temos a tabela das granadas policiais manuais, ou seja, elas não são lançadas por artefato, né, com lançamento manual, então, pelo operador lá, mas empregadas na Brigada Militar. Tá? Então nós temos ali as GL, né, que são de uso em ambientes abertos, outdoor, como a gente fala, GL 304, 307, que elas vão ser, então, de efeito moral. A GL 304, ela se apresenta na cor branca, ela libera um pó inerte, inócuo, inodoro. A distância de utilização mínima de 2 metros, ela não tem tempo de emissão, ela não emite gás lacrimogêneo, o corpo dela, então, de borracha branca. Ela vai ter, então, esse efeito moral, né, através do som da explosão e a fumaça branca. A GL 307, ela se apresenta na cor preta, ela é uma granada de luz e som, ou seja, a explosão e o som emitido, elas vão causar o efeito psicológico e fisiológico, que é o atordoamento, né? Distância mínima também de 10 metros para a utilização. E nós temos essas granadas na apresentação indoor, que é para ambiente fechado, tá? Ambiente confinado, que é a GB 704 e a GB 707. Elas vão ter um raio de distância de utilização de 5 metros, reduzido, então, tendo em vista que a carga dela para explosão é menor, então ela precisa de uma distância menor. Ela se apresenta na mesma cor branca para a de efeito moral e na cor preta para a de luz e som. Lembrando que as indoors, elas vão se apresentar num tamanho maior, as outdoor, que é ambiente aberto, um tamanho maior, e as indoors, então, um tamanho menor, por isso que a distância dela de utilização é menor também. Tá? Depois nós temos as lacrimogêneas, GL 305, 308, que são para ambientes abertos, GL 705 e 708, que são para ambientes fechados, tá? Confinados. Então a granada lacrimogênea na cor vermelha, a GL 305 e a GB 705, elas liberam, então, o gás lacrimogêneo, que é o CS, por isso que elas estão na cor vermelha. A GB 708 e a 308, elas são granadas de pimenta na cor verde, tá? E elas vão liberar, então, o OC, tá? O gás pimenta. Depois nós temos as granadas fumígenas, elas não são explosivas, elas vão ter o corpo de alumínio, então a GL 300T, GL 300TH e a GL 310.
elas só liberam então a fumaça lacrimogênea, elas não vão ter a explosão, somente a fumaça então com o agente químico, beleza? Depois nós temos a tabela específica com as granadas lançadas por artefato próprio, né, pelo lançador Condor AM 640, né? E aí então, pessoal, nós temos a GL 201, GL 202, 203T e GL 203L. Cada uma delas vai ter uma configuração, tá? Mas o alcance médio delas, então, vai depender ali. A GL 201 ela vai ter um alcance médio de 90 metros. Todas elas são lançadas, então, com o lançador Condor no ângulo de 45 graus, tá, pessoal? Algumas vão ter uma emissão maior de gás, tá? De concentração de gás. O tempo de emissão é o mesmo, é 25 segundos. Mas a GL 201 vai ter uma concentração menor, tá? Já a GL 202, ela vai ter uma distância de lançamento maior, tá? Então, a depender da distância que o operador ali vai utilizar, ele vai utilizar uma ou duas granadas. Distância média de 90, GL 201. Distância média de 160 metros, GL 202. E a GL 203, ela também tem um alcance médio de 90 metros, mas ela tem 3 projéteis que elas liberam, então, o gás CS. Tá? Então, ela vai ter uma concentração maior, assim como a GL 203, que vai ter o alcance médio de 90 metros, mas ela vai ter, então, 5 projéteis, então, tendo uma concentração maior ainda do agente químico CS. Pessoal, e aí, por fim, então, os espargidores de agentes químicos utilizados pela Brigada Militar, atualmente bastante difundidos, né, e sendo utilizados pela tropa. Nós vamos ter ali, então, aqueles de uso individual, que liberam um sistema de jato por espuma, tá? O GL, então, 108E, eles liberam, então, o agente químico através de espuma, tá? O Mini e o MED, a distância mínima de utilização é de 1 até 2 metros. O GL 108E Max, de 2 a 5 metros, também de uso individual. Já os espargidores GL 108 Advanced, eles serão então utilizados para uso coletivo, já que eles expelem um sistema de jato em cone. Então é possível utilizar em múltiplos agressores, tá? A distância de utilização ali, então, no Mini e no MED, de 1 a 2 metros, e no GL 108 Advanced Max, de 2 a 5 metros. Pessoal, e aí seguindo aqui, falando sobre a nota de instrução 3.3, nós vamos ter, então, a regulamentação da saúde física na Brigada Militar. Então, também selecionamos alguns conceitos mais importantes ao nosso ver. O primeiro, então, é o conceito de saúde física policial militar e o segundo, de saúde física policial militar especial. A saúde física policial militar, então, ela é um conjunto de atividades físicas ou manifestações psicomotoras que elas vão, então, ser realizadas numa intensidade adequada com a finalidade de produzir movimentos e ativar de maneira conveniente, né, os 3 sistemas, né, neuromuscular, cardiorrespiratório e articular. Isso levando em conta uma condição normal de saúde aí do militar estadual. Agora, já a saúde física policial militar especial, ela vai ser esse conjunto de atividades que é personalizada e especializada também, direcionada especificamente para o policial militar em condição especial de saúde. E aí, então, visando a reabilitação e o treinamento individualizado desse militar estadual. No que diz respeito ao conceito de testes físicos, nós temos o TAF, que ele vai ser, então, um conjunto de avaliações que visam medir a capacidade de resistência orgânica, resistência física do militar que esteja em condições normais de saúde. Pessoal, TAF, então, é condição normal de saúde. O militar não possui nenhuma restrição, tá? Agora, se ele possui uma condição
especial de saúde, ele possui alguma restrição, nós estamos falando não de TAF, mas de AF. E o pessoal confunde muito isso, tá? Então, assim, ó, condição especial de saúde não é TAF, é avaliação física especial, é o conhecido AF. Então, vai ser esse conjunto de teste físico para medir a capacidade de resistência orgânica do militar que possua uma condição especial de saúde. E a letra A do item 4, da NI 3.3, ela fala que não se enquadra nessa situação, né, situações de dispensa médica temporária originada por lesão, cirurgia ou debilidade física, que uma vez declaradas, então, pela junta médica, vai ser definido um prazo de 30 dias após, então, né, a ser declarado apto, para que esse militar ele seja, então, recondicionado, né, física e realize um treinamento, que após, então, esses 30 dias, ele seja submetido a uma avaliação física. Tá? Então, se o militar, que ele vai ser avaliado, ele tem uma restrição, uma incapacidade temporária, ele não vai ser enquadrado no AF. Vai ser dado um prazo de 30 dias após ele estar apto para que ele faça o recondicionamento e seja submetido, então, ao teste físico. Tá? Depois a gente tem o conceito de condição normal de saúde, de condição especial, que a gente já comentou. O conceito de instrutor de saúde física, que pode ser o oficial ou praça que tem o curso superior lá de educação física ou o curso da Brigada de Saúde Física Policial Militar, e ele está apto, então, a ministrar as atividades de saúde física policial militar na instituição. Temos aí a conhecida Comissão Permanente de Pesquisa e Avaliação Física, COPAF. Ela é nomeada anualmente em boletim geral, composta por oficiais e praças da corporação que atuam, então, nessa área aí de saúde física dentro da Brigada Militar. Depois a gente tem os objetivos da instrução de saúde física, a frequência dessas instruções, que será de 2 vezes por semana com uma duração mínima de 1 hora. E a questão também da dispensa dessa instrução, né, semanal, que o militar, então, que estiver matriculado em estabelecimento de prática desportiva ou de defesa pessoal, onde tem uma frequência mínima de 2 vezes por semana, ele pode encaminhar, então, até o 5º dia de cada mês o atestado de sua frequência, sendo, então, dispensado dessas atividades. Tá? Temos também a periodicidade das avaliações físicas na brigada. Ela será, no mínimo, 1 vez ao ano. As atas de avaliação física elas devem dar entrada lá na Escola de Educação Física até o dia 30 do mês de novembro. E também nos traz a informação, a nota de instrução, que os TAFs ordinários, eles, salvo disposição expressa em edital, eles não podem ser empregados para definir a aprovação ou a reprovação no exame de saúde física nos processos seletivos internos. Depois nós temos ali a questão dos conceitos, né? O conceito insuficiente lá da pontuação no TAF até 150 pontos, o conceito regular de 151 até 210, conceito bom de 211 a 254, muito bom de 255 a 299 e excelente 300 pontos. Pessoal, então basicamente isso, né? A nota de instrução 3.3 também foi uma das cobradas no edital do CBA-PM, né? Pode ter uma probabilidade também de estar sendo pedida nesse CTSP, mas é aquilo, né? Ela tem alguns pontos que a gente entende como principais ali, embora ela seja extensa, então é importante você, né, dar essa revisada nela também. Por hora a gente encerra o nosso bloco por aqui, na sequência seguimos com nossa revisão sobre as notas de instrução.